dias atrás, lá em Belém, Mula, ele latiu que ele está com vontade de beber cachaça. Pra você, tem alguma novidade? Mula, ele abriu o bico dele e latiu. Aí não, eu tô a fim de tomar cachaça. Ou eu estou a fim de roubar. Tem novidade nisso daí pra você quando é Mula latindo, relinchando por aí, que ele deseja fazer essas coisas? Porque caso você não soube, você não ficou vendo, aconteceu alguns dias atrás lá em Belém, a tal do Pará, um evento, uma tal de Flop 30. Ninguém sabe qual é a utilidade daquela porcaria lá, Mula, PT, a esquerda montou, e aquilo foi uma verdadeira esculhambação. Pense uma bagunça, uma esculhambação, uma desorganização, uma coisa assim, toda jogada, toda mal feita. E no meio dessa esculhambação, dessa bagunça, dessa desordem toda, havia delegações de alguns países por aí. Inclusive havia a delegação da Alemanha, que em certo momento o chanceler da Alemanha, ele disse assim: olha, eu e a minha equipe estamos muito felizes de estar indo embora dessa bagunça, cara. Bagunça, essa esculhambação que tá aqui, essa desordem que tá aqui. Ainda bem que nós estamos indo embora, arrumamos a mala, pegamos nosso avião e voltamos para casa. Quem vai ficar aqui uma bagunça desgraçada dessa? E daí Mula, esse patife, esse vagabundo, esse animal, esse ser analfabeto, Mula, lixo. Alguns brasileiros colocaram como presidente do nosso país. Ele abriu lá a graça do bico dele e latiu. Eu vou até colocar aqui, mostrar o vídeo pra você. Sabe o que é que ele latiu? Olha, eu queria que o chanceler da Alemanha, ele fosse ali no botequim pra tomar cachaça. Ele pode ir ali no botequim, vou ali tomar uma cachaça no botequim. Você lembra que tempos atrás, eu até já fiz vídeo contando isso, que também quando aconteceu aquela situação lá na Europa envolvendo Ucrânia e Rússia em momento de guerra, aí Muna, esse ladrão, patife, cachaceiro, ele também abriu lá a porra do bico dele e latiu, né? Não, a gente vai ali no botequim, eu, presidente da Rússia, presidente da Ucrânia, vamos lá, vamos beber 900 garrafas de cachaça e a gente vai conseguir resolver a situação da guerra na Ucrânia. Você lembra? Aqui o vídeo em questão, quando ele falou agora a respeito do chanceler da Alemanha, não, bora ali no botequim tomar cachaça. Vídeo, veja, eu volto em seguida. O ministro da Alemanha esses dias se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Belém. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Devia ter ido num boteco. Você conferiu aí o vídeo, meu amigo? Cara, me diga uma coisa assim, com toda a sinceridade. Se por acaso você votou em Mula, você gosta de Mula, você simpatiza com esse vagabundo, com esse ladrão, com esse cachaceiro, não tem nenhuma vergonha, nenhum tipo assim de constrangimento em saber, cara, que você votou para presidente do país. Ele simplesmente, diante de uma situação caótica, ele chama uma autoridade de outro país, bora ali no botequim tomar cachaça. A gente resolve ali no botequim 800 garrafas de cachaça, a gente bebe, enche o cu de cachaça, a cara de cachaça e o rabão dele lá de cachaça, e a gente vai resolver tudo isso aí, pô. Só aí no botequim. Você não sente vergonha não, cara? Veja, você poderia ter pego o seu voto e colocar lá dentro um vasilhame, um esgoto fedorento lá. Vou votar aqui, vou largar meu voto aqui. Nesse balde aqui, um esgoto fedorento, trevado. Aí você votou em Mula. Você não sente assim uma vergonha não, cara? Um constrangimento? Cara, tempos atrás, e eu até já cheguei a fazer vídeo a respeito disso, só pra exemplificar, só pra usar, o presidente dos Estados Unidos, junto com o vice dele e mais o presidente da Ucrânia, eles estavam reunidos, tratando daquela questão lá da guerra que aconteceu na Europa, uma reunião técnica, completamente técnica, explicando, nós ajudamos você, tal, não, eu tô de mais ajuda, eu tô isso, eu tô aquilo, uma reunião completamente técnica. O único cara que você vê por aí de abrir a graça do bico e relinchar que tem que ir ali no botequim tomar cachaça pra resolver problemas sérios, esse vagabundo, esse ladrão aqui do nosso país, cara. E por acaso, de repente você ajudou com o seu voto a colocar esse jegue no poder, e isso tudo, cara, repercute lá fora, e a vergonha que nós brasileiros que passar, cara. Porque pense o seguinte, tudo isso vai lá pra fora, cara. Não fica só aqui no nosso país. Ainda mais hoje em dia, época de internet, rede social, toda essa coisa arada, tudo isso vai lá pra fora. Aí o cara diz assim, porra,
porra, o presidente lá do Brasil, aquele país tá lá embaixo, o cara só vive de cachaça e de roubar. Quando ele não tá enchendo o cu de manguaça, ele tá roubando. E quando ele não tá roubando, ele tá enchendo o rabão dele lá de manguaça, cara. É só isso. O brasileiro realmente é um povinho assim, ó. E eles estão corretos, cara. Se você votou, você apoia esse vagabundo, esse animal, ele, o partido dele, tá correto, porra. Você não tem constrangimento, cara. Vergonha, caso você tenha votado no animal, tomar cachaça, porra. Você é o presidente do país, cara. Você é representando o país aí pra fora. Não bora na porra do budiquinho ali em Belém, encher o cu de cachaça. Agora vamos enrazoar um pouco, cara, pra você entender a posição desse chanceler da Alemanha, que ele disse, eu tô feliz em ter saído aqui dessa jambação, aqui dessa confusão. Por que ele falou isso? Porque é assim, cara. Você vai em uma cidade lá como Belém e outros lugares aqui do nosso país, cara, uma cidade, um país nosso, onde Lula e o partido deles estão há 20 anos no poder. Aí você chega lá e não encontra um saneamento básico, cara. Uma coisa elementar, básico. O nome tá dizendo uma porra de um saneamento básico, porra. A casa do cara tá aqui do lado, você colocar uma graça de cano lá, ligando, conectando lá o banheiro dele. Esse cano vai chegar até uma rede aqui no meio da rua pra poder jogar lá e isso fazer todas as casas, todos os locais por ali, leva tudo isso lá pra frente, um bairro afastado, um terreno afastado, lá na frente você construir um local, um centro lá para tratamento de esgoto. Isso daí é coisa elementar, porra. É o básico do básico, cara. Pra um ser humano, isso é o elementar. Isso aí, porra, não tem isso lá na caralho de Belém e em outras partes aqui do nosso país, cara. Uma cidade faz calor, não tinha ar-condicionado, lixo, bagunça, índio invadiu lá aquela porra lá, o centro de convenções lá, quebrou a caralhada toda, choveu, pedaço de laje desabou. Dias atrás teve até incêndio lá no local dessa tal dessa flop. Quer dizer, é uma bagunça, é uma esgambação, é uma desorganização, cara. E aí se você for pensar em termos de Europa, caras lá, bicho, eles são pessoas mais competentes, eficientes. O básico deles funciona, cara. Pra você entender esse básico, pense mesmo na Alemanha lá, o chanceler da Alemanha, o país dele há 7 décadas atrás foi completamente destruído na época da Segunda Guerra Mundial. O país dele foi completamente arrasado, destruído pelos aliados, cara. Você passava em uma rua lá em Berlim, a rua estava completamente destruída. Escola destruída, igreja destruída, fábricas destruídas, prédios destruídos, não importa, é um prédio comercial ou um prédio residencial, estava tudo completamente destruído, completamente arrasado. Os aliados bombardearam a Alemanha, principalmente Berlim, e deixou a cidade completamente destruída. A economia do país estava completamente destruída. Não tinha mais um centavo, nada na mão dos alemães, e eles estavam pobres, completamente destruídos. 7 décadas depois, a Alemanha, ela é uma potência, cara. Um país rico, um país que literalmente teve renascer das cinzas, porque não tinha nada, não havia sobrado nada. Eles renasceram, ficaram fortes, ficaram poderosos. Hoje tá entre as maiores economias do planeta, cara. Isso tudo em 7 décadas, 70 anos. Aí ele chega aqui no Brasil, cara, junto com a sua delegação, e ver essa esgambação é o nosso país, saber que esse governo tá aí há 20 anos, não consegue fazer básico, não consegue asfaltar uma rua, não tem um saneamento, tem uma água potável, não tem nada, cara, entendeu? A cidade lá, aquilo que eu falei, uma cidade faz muito calor, centro de convenções lá, o ar-condicionado, uma coisa elementar, básica, não estava funcionando, porra. E o cara passa calor violento lá, como é que ele não vai se indignar com tudo isso? Depois de 20 anos, esse vagabundo, esse animal, desse mula, esse bandido, ele junto com o partido dele, em 20 anos não consegue fazer o básico, cara. Como é que o cara, depois da experiência de vida dele, do país dele, dos familiares dele e tudo mais, renasceram das cinzas depois de um país destruído, colocou o país como uma das 5 maiores repórteres do mundo, e a gente, 20 anos, o cara não consegue colocar um asfalto, um asfalto minimamente decente. Você entendeu por que ele ficou tão indignado? Mas tão indignado, ele ficou mula, um vagabundo, seu porra. Esse país, no caso aqui o Brasil, isso é um lixo. Ele ficou indignado mesmo. E daí teve, acredite se você quiser, cara, teve brasileiros imbecis, estúpido, desgraçado, um verdadeiro jegue, que ficou contra o chanceler da Alemanha. Não, você nunca mais vier aqui no Brasil não, seu porra. Não vier no Brasil não. Você entra na casa dos outros e fica falando mal, não sei o que lá.
Não tem brasileiro que é imbecil do caralho, bicho? Tem ou não tem? Como é que você chama uma pessoa pra ir na sua casa e a sua casa tá parecendo uma bagunça do caralho? Uma esculhambação. E você não quer que a pessoa não fique indignado? Depois de 20 anos, trilhões e trilhões de dinheiro que nós brasileiros pagamos em forma de imposto e o cara não consegue asfaltar uma rua, o cara não consegue colocar um saneamento básico, o cara não consegue colocar um ar-condicionado minimamente decente. Aconteceu um incêndio lá, cara. E de repente o pessoal se reunido no momento daquele incêndio, poderia ter até acontecido mortes. Aí o idiota, o emburro desgraçado brasileiro, animal, ainda criticou o alemão. Esse alemão é um vagabundo. Ele saiu de lá do outro lado e veio aqui falar mal do nosso país. Ora, porra, cara. Caso você tenha votado no PT e caso tenha criticado o alemão, cara, você precisa urgentemente rever seus conceitos, porra. Tem que criticar mesmo esse jumento, esse animal, esse vagabundo, esse ladrão, desse mula. E detalhe de tudo, eu acabei de me lembrar dessa informação agora. Esse animal queria criar com esse negócio de flop 30 uma espécie de fundo para poder, segundo ele, ajudar lá a desgrana da tal da Amazônia. E queria que os alemães colocassem 80 bilhões de dólares nesse fundo. E a Alemanha disse: eu não vou me dar não, seu porra, você é um vagabundo, ladrão. Você acha que os alemães são burros? Vou colocar 80 bilhões em um tal fundo, numa tal conta lá para supostamente ajudar a Alemanha, para mula, esse ladrão, esse bandido administrar? Tu acha que o alemão é burro, é ingênuo, é trouxa? Vou te dar 80, 90 bilhões pra mula. Vai pegar a chave do cofre, tem lá uma fortuna dentro do cofre, você vai entregar para um ladrão, para um vagabundo, um bandido igual a mula? Você vai fazer isso? Isso também foi um dos motivos pelo qual a delegação da Alemanha ficou completamente indignada, corretamente indignada com o Brasil, porque depois de tudo ainda tem a cara de pau de pedir dinheiro pros caras. Eu, em particular, todo o apoio para o chanceler da Alemanha, para a delegação da Alemanha, que arrumou as malas, foi embora, criticou o Brasil, chamou mula de vagabundo, chamou o país de todo o apoio para eles, cara. Parabéns a eles, certo? Culturalmente, cara, entenda uma coisa, eles lá fora, eles estão acostumados com organização, com honestidade, com limpeza, com tudo funcionando como deve ser, sem roubo, sem corrupção. É dessa maneira que eles estão acostumados lá fora, cara. Essa porra de culhambação, vagabundagem, vadiagem, um monte de coisa errada, um monte de coisa torta, improviso, ladrão, bandidagem, tudo que não presta é aqui no nosso país. Infelizmente, aqui no nosso país, algumas pessoas, exatamente por elas não terem a experiência de saber como é o funcionamento das coisas lá fora, elas ficam muito acostumadas, meio que anestesiadas com toda essa vagabundagem que existe aqui no nosso país, cara. Nós não podemos rachar, certo? Você vive em um país onde tem vagabundo, onde tem ladrão, onde o presidente do país, ele é ladrão, ele é traficante de maconha, ele é traficante de cocaína, ele apoia tudo que é errado, ele é vagabundo, ele sempre teve uma vida de ladrão, com mais de meio século roubando esse vagabundo desse presidente daqui, certo? Então, nós, aqui no Brasil, algumas pessoas são meio que anestesiadas, meio que adormecidas e acham tudo isso bacana, até normal. Um presidente que abre a porra do bico por aí e chama traficante de vítima de usuário, chama ladrão, o ladrão, ele roubou o celular porque ele precisa tomar cervejinha. E tem gente que acha tudo isso normal, cara. Lá fora a conversa é outra, cara. Não é normal, eles não aceitam, a cultura deles lá é outra, o entendimento deles lá é outro. Então pronto, ele fez o certo. Mandou o Brasil se fuder, mandou mula isso, né? Chamou o presidente vagabundo de lixo. Vou pegar minha mochila, vou embora e nunca mais eu volto aqui. Ainda bem. Ainda bem, não volte mesmo não. Fique bem no seu país, cara, um lugar organizado, decente e tal. Não é pra vir realmente aqui pra essa porcaria de país. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, vídeo de hoje concluído. Deixe seu gostei, comente, se inscreva. Você é muito bem-vindo aqui. Aliás, gostou aí da nossa conversa de hoje? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.